que fazer para ser um crente vencedor conforme a palavra de Deus? O que devemos fazer para vencer qualquer obstáculo por meio da fé em Deus? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14: Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Isso significa que Deus tem um plano de vitória para cada um de nós que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa posição em Cristo. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Mas como podemos experimentar essa vitória em nossa vida prática? Como podemos vencer os desafios, as dificuldades, as tentações, as enfermidades, as crises e os ataques do inimigo? Eu quero lhe dar 4 passos simples, mas poderosos, que podem transformar a sua vida e te levar a um nível de vitória que você nunca imaginou. O primeiro passo é crer. Crer é mais do que concordar intelectualmente com uma verdade. Crer é confiar plenamente em Deus e em sua palavra. Crer é ter uma convicção firme e inabalável de que o que Deus diz é verdadeiro e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Crer é ter uma atitude de fé que não se abala pelas aparências contrárias, mas que se firma na palavra de Deus como a única realidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o requisito básico para recebermos qualquer coisa de Deus. Sem fé, nós não podemos ser salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Sem fé, nós não podemos ser curados. Mateus capítulo 9, versículo 22. Sem fé, nós não podemos ser prósperos. Lucas capítulo 6, versículo 38. Sem fé, nós não podemos vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por isso, nós precisamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus diariamente. Nós precisamos meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente da fé. Quanto mais nós plantamos essa semente em nosso coração, mais nós colhemos os frutos da fé. Mas o que significa ouvir a palavra de Deus? Significa dar atenção à voz de Deus que fala ao nosso espírito através da sua palavra escrita. Significa não apenas ler a Bíblia, mas estudá-la, compará-la, analisá-la. Significa não apenas ouvir pregações e ensinos, mas avaliá-los à luz da Bíblia, discernindo o que é verdadeiro do que é falso. Significa não apenas aceitar a palavra de Deus, mas aplicá-la à nossa vida, obedecendo aos seus mandamentos e princípios. Ouvir a palavra de Deus também significa
ouvir o testemunho dos que já experimentaram o poder de Deus em suas vidas. Significa ouvir as histórias de milagres, curas, libertações, restaurações, provisões e vitórias que Deus operou na vida dos seus filhos e filhas. Significa ouvir as promessas de Deus que se cumpriram na vida dos seus servos e servas. Significa ouvir as profecias de Deus que se realizaram na história da humanidade. Ouvir a palavra de Deus é um ato de fé. É um ato de humildade, reconhecendo que somos dependentes de Deus e da sua graça. É um ato de submissão, rendendo-nos à vontade de Deus e ao seu propósito. É um ato de adoração, louvando a Deus pela sua bondade e fidelidade. Quando ouvimos a palavra de Deus com fé, nós somos transformados pela sua palavra. Nós somos renovados pela sua palavra. Nós somos fortalecidos pela sua palavra. Nós somos capacitados pela sua palavra. Nós somos libertos pela sua palavra. Nós somos curados pela sua palavra. Nós somos prósperos pela sua palavra. E nós somos também vencedores pela sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela tem poder para mudar qualquer situação, para resolver qualquer problema, para suprir qualquer necessidade, para realizar qualquer sonho. Ela tem poder para criar coisas que não existem, para ressuscitar coisas que morreram, para restaurar coisas que foram perdidas e para multiplicar coisas que são escassas. A palavra de Deus é a nossa arma contra o inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 17. Ela é a nossa defesa contra as mentiras, as acusações, as tentações e os ataques do diabo. Ela é a nossa autoridade para repreender, resistir, expulsar e destruir as muralhas espirituais que o inimigo constrói para impedir a nossa caminhada espiritual. Ela é a nossa garantia de vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida. João capítulo 6, versículo 63. Ela é o nosso alimento espiritual, que nos nutre, nos sacia, nos satisfaz. Ela é o nosso remédio espiritual que nos cura, nos restaura, nos revigora. Ela é o nosso guia espiritual que nos ilumina, nos orienta e nos conduz. A palavra de Deus é a nossa herança. Salmos 119, versículos 111. Ela é o nosso tesouro, que nos enriquece, nos abençoa, nos alegra. Ela é o nosso legado, que nos identifica, nos qualifica, nos honra. Ela é o nosso pacto, que nos une, nos compromete, nos protege. Portanto, amados irmãos e irmãs, creiam na palavra de Deus, vivam pela palavra de Deus, declarem a palavra de Deus, testemunhem a palavra de Deus, glorifiquem a Deus por sua palavra e você verá o poder de Deus se manifestar em sua vida. O segundo passo é orar. Orar é conversar com Deus. Orar é expressar o nosso amor por Deus e receber o seu amor por nós. Orar é pedir a Deus aquilo que precisamos e agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. A Bíblia nos diz, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração é o remédio para a ansiedade. A oração nos traz paz e segurança. A oração nos conecta com a fonte da nossa vitória, que é Deus. Porém, a oração, para ser vitoriosa, precisa ser feita com fé. Tiago capítulo 1, versículo 6. Com sinceridade. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Com perseverança. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Com humildade. Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Com submissão à vontade de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 39. E com o nome de Jesus. João capítulo 14, versículos 13 e 14. A oração deve ser feita em todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Em todo o lugar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Em todo tipo de situação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 18. A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós ouvimos a voz de Deus e mais nós recebemos a sua direção. O terceiro passo é obedecer. Obedecer é fazer a vontade de Deus. Obedecer é seguir os mandamentos de Deus. Obedecer é cumprir os propósitos de Deus. Obedecer é honrar a Deus com a nossa vida. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é o melhor sacrifício que podemos oferecer a Deus. A obediência é a prova do nosso amor por Deus. A obediência é a chave para a nossa bênção. O quarto passo é testemunhar. Testemunhar é contar aos outros o que Deus fez por nós. Testemunhar é compartilhar o nosso testemunho pessoal de salvação, cura, libertação, restauração e transformação. Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esses são os 4 passos para ser um crente vencedor. Primeiro, crer. Segundo, orar. Terceiro, obedecer. E quarto, testemunhar. Se você praticar esses 4 passos diariamente, você verá a sua vida mudar para melhor. Você verá a glória de Deus se manifestar em sua vida. Você verá o triunfo de Cristo se tornar uma realidade em sua vida. Que Deus te abençoe e te faça um crente vencedor. Amém? Ajude alguém com essa mensagem. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe poderosamente no maravilhoso nome de Jesus.